Encontra-se junto de nós o nosso irmão Luiz Alberto, que vai nos tecer sobre este capítulo, capítulo 13. Que todos nós possamos absorver, possamos compreender realmente o que este capítulo tem a nos dizer, elucidar, né? Então vamos passar de imediato para que ele não desculpe-se, passando por amiga, né? Muito amiga. Boa tarde. É que na doutrina espírita nós temos muitas coisas a comentar, né? Primeiro a estudar, depois a comentar. Quem já está algumas horas a mais, né? Alguns quilômetros a mais, né? Eu não vou falar anos a mais, que senão vai começar a aparecer, né, as minhas rugas. Mas há alguns tempos a mais a gente pode transmitir alguma coisa, desde que a gente também entendi. Porque a doutrina espírita, muitas pessoas ainda não compreenderam, quem frequenta as casas espíritas. Não vou nem falar do povo em geral, né? Vou falar de quem frequenta a casa espírita. Que nós temos a responsabilidade, depois que nós adentramos ao centro espírita, né? Não basta a gente vir aqui, achar bonito, né? E sair daqui mais leve, né? Isso significa que nós temos que dar algo em troca, né? Porque na natureza a gente faz as trocas, né? A gente não recebe as coisas de graça, digamos assim, né? Nós temos que trabalhar, não é? A gente tem que se movimentar, a gente tem que cultivar a terra para poder colher. Todo mundo tem que trabalhar para poder se sustentar. Mas então, entendendo o que é a vida, o que é o planeta, né? E tentando entender o que seja Deus, nós observamos que nós temos que retribuir ao Criador tudo aquilo que Ele nos empresta, né? Então, assim, nós temos que ter essa noção, assim, o meu corpo, o nosso corpo é emprestado, né? É emprestado. Então a gente assim, a gente vive sem pensar nisso, né? Em geral. Em geral, as pessoas não pensam, o meu corpo é emprestado, né? Tudo que eu tenho, até a carteira, que eu não tenho aqui, né? Está todo bolso vazio hoje. Até o dinheiro da gente, tudo é emprestado. As pessoas não acham assim, não, eu tenho um emprego que eu conquistei, ou porque eu não sei o que, não, mas se a gente tiver uma visão ampla da vida, a gente vai ver que tudo veio a calhar, tudo foi encaminhado para que a gente tivesse, sabe, as condições de sustentabilidade, né? Casei com fulano, com a fulana, sabe, a nossa casa é assim, sabe, o emprego é assado, tudo isso veio a calhar. A providência divina conduziu. Então, por isso que nós precisamos estudar o Espiritismo. Se ele não estudar o Espiritismo, ele não vai entender isso. E nós, como seres inteligentes que nós somos, nós temos que abrir os livros. Que a doutrina espírita só é inteligível, só é compreensível se nós pegarmos as obras, os livros. Está tudo dentro dos livrinhos aqui, do Allan Kardec. Então, se a gente não abrir esses livros aqui do Allan Kardec, a gente vai na casa espírita, mas a gente não é espírita. Às vezes eu estou lá com o rádio ligado, assim, né, mudando de estação, né, aí tem uma mulher lá e diz, ai pastor, eu fui espírita. Mentira, nunca foi espírita. Quem senta numa casa espírita aqui, sem querer ofendê-los, quem senta numa casa espírita aqui não é espírita. Só é espírita depois que estuda, assimila e pratica, né? Então a gente tem que colocar os pingos nos is, para que a gente entenda, né? Para que a gente não saia na rua dizendo. Então, assim, toda vez que alguém falava alguma coisa com o espiritismo na televisão, no rádio,
eu ficava preocupado, puxa vida, eu tenho que saber o que tem dentro dos livros do Allan Kardec para poder dar entrevista. Né? Eu adoro ser entrevistado também. E não, estou brincando, né? Como pessoa que se diz espírita, né? Eu me preocupei com isso na minha vida, né? Em ter condições de responder as perguntas de qualquer pessoa. Né? Assim, por quê? Eu frequento a casa espírita. Eu sou espírita. Eu gosto do espiritismo. Eu trabalho na casa espírita. Então, assim, eu não vou saber responder algo sobre o espiritismo quando alguém na rua me perguntar. Fica chato, fica feio. Né? Então tá cheio de pessoas, tá cheio de pessoas por aí dizendo que são espíritas. Frequento casas africanas ou misturebas bravas tem por aí. E ficam mostrando para os outros o que é o espiritismo falso que eles veem, frequentam e trabalham. Então por isso que a gente assim, nós não somos melhores que ninguém, mas nós somos espíritas. Certo? E a doutrina espírita não se mistura com as religiões afro, não sei do que lá, não se mistura. Né? Os africanos que fiquem lá com o culto deles, né, com as religiões deles, e nós com a nossa aqui. Né? Porque não dá certo. Aqui não tem fumacinha, né? Não tem bicho morto, né? Nem bicho vivo, não tem nada. Né? Os únicos bichos que tem aqui somos nós, né? Mas o bicho homem, né? Então para que a gente fez hoje de manhã na televisão, alguém me mandou telegrama, né? Alguém mandou mensagem, foi o nosso amigo Zavariz, né? Mais uma vizinha telefonou também, tá dando algo sobre espiritismo na TV lá. Então, apareceram algumas pessoas falando sobre o espiritismo, sobre experiências que tiveram, e já misturaram búzios. Sabe, a dona Fátima, não sei do que lá, não entendi nada de espiritismo também. Né? Então eles ficam lá misturando tudo isso e aquilo, o doutor falando tal, mais esse, mais aquele. Né? Então, aí de repente você ia ver assim na tela da TV, você não acredito nisso. Mandavam mensagens pela internet, pessoas lá, todo o Brasil, né, que a TV é vista por milhões, né? Então imagine, lógico, alguma coisa para nós de boa teve, né, que foi a questão, né, de demonstração lá, né, das casas do Rio de Janeiro, lá de tratamento, que apareceu lá a dona Torlone, aquela artista lá, falando, né, e que o espiritismo é consolador, né, que é muito importante isso, né? Isso é muito interessante, muito importante, né? A doutrina é consoladora, né? Então aparecendo coisas boas lá relatadas. Mas o povo que está assistindo não tem noção de que o espiritismo é uma doutrina científico-filosófica, né? Que foi estudada e ela foi colocada nos livros, codificada, que se diz. Chamam o Allan Kardec de codificador, né? Porque é colocado em códigos, em livros, né? Então é uma doutrina para ser estudada, não é uma doutrina assim para a gente vir aqui na casa espírita, sentar aqui, né? Sabe, assistir a palestra e depois vai embora feliz da vida. Não é só para isso, né? É também para que a gente possa entender o que ela significa, né? Como nós vamos ajudar, né? Vocês vêm aqui para, assim, frequenta a casa espírita para se beneficiar, né? A pessoa está com problema de saúde, problema, né, mental, problema de família, muitas coisas serão ajudadas, poderão ser ajudadas, mas efetivamente transformadas só se isso aqui entrar goela abaixo. A doutrina espírita, o conhecimento está aqui dentro dos livros, só se ele entrar bem na pessoa, aí a pessoa se modificar. Aí tem a tal de cura que se fala aqui, né? Então a casa espírita não é curandeirismo, né? Então a casa espírita não tem macas. Então a casa espírita tem o conhecimento que passa, tem o atendimento dos espíritos que vem aqui, né? E vem aqueles espíritos que vocês gostam de fazer amizade, né? Que estão lá, tem uma dúzia na casa de cada um de vocês, né? Vem tudo para cá junto, né? Então assim, eles vêm para cá, são doutrinados. Comigo também tem mais do que uma dúzia, eu acho que 2 dúzias, né? Então, os espíritos, eles estão com a gente
Eles nos acompanham para, sabe, muitas vezes aqui receber atenção, receber instrução. Então por isso que a gente, no momento que a gente se integra com a doutrina espírita, a gente passa a ter um pensamento diferente, uma postura diferente, e os espíritos estão com a gente também. Quer dizer, a gente está fazendo caridade, está ajudando até os espíritos que nos acompanham, né? E também a se livrar daqueles que nos odeiam, né? E porque tem suas razões também, seus motivos. Mas eu disse isso porque é preciso que nós, para que nós compreendamos certas coisas que a gente fala aqui, muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas dizem, não compreendem o que o Luiz Alberto falou, muitas vezes, né? Já aconteceu várias vezes, né? Então a gente não é muito claro, né? Não consegue ser muito mais claro do que tenta, mas por quê? A palestra, né, o tempo que a dona Georgina nos dá sempre é muito curto, né? Não é, dona Georgina? Sempre muito curto, né? Então a gente não consegue estender muito o assunto. Mas lógico que vocês estariam cansados aí, né? Se ficar sentado. Mas é preciso que a gente compreenda que essa doutrina ela precisa da nossa participação. É isso que eu estou enfatizando aqui. Precisa da participação e precisa da nossa transformação. Tá? Como aconteceu, por exemplo, no caso daquela moça, diz o capítulo 13º do Evangelho, a respeito da frase de Jesus que a gente não deveria se exibir quando a gente ajuda alguém. Não saiba a vossa mão esquerda que dê ou dá à direita. Isso significa fazer caridade sem se exibir. Começou com o bonzinho. Eu ajudei uma sacola de comida para as pessoas, dei brinquedo. Então, as pessoas costumam fazer isso. Lá no tempo da Galileia, as pessoas que tinham posses, eles chegavam com sacos e sacos de moedas de ouro, assim, chegavam lá, tinha um baú enorme, né? A arca, chamado gasofilácio, a arca enorme. Então, que o local onde os judeus faziam suas caridades naquele tempo era dentro do templo, né? Então eles tinham aquele entendimento que ajudando o templo ajudava as pessoas pobres, que não era totalmente verdade. Aquele dinheiro que entrava lá enriquecia sacerdotes, como só ia acontecer hoje, né? Por aí afora. Então, chegavam uns sacos de dinheiro com valores, né? Ouro, etc. E despejavam lá, blá. Aí todo mundo, Então foi daí que nasceu a crítica de Jesus Cristo, né? Que ele falava para a gente não ser como os fariseus, né? Que faziam tudo para se mostrar para os outros e por dentro eram pessoas terríveis, né? Eram pessoas difíceis de lidar, né? Eram mentirosos, enganadores. Então, assim, que nem até hoje nós temos fariseus aqui, né, no mundo que se tem uma televisão aqui filmando, uma TV aqui filmando, a pessoa, puxa aqui o cheque, dá dinheiro, né, para os pobres, isso aqui. Agora, se não tem uma TV filmando, não dá nada. Né? Isto é ostentação. Né? Então, o Allan Kardec fala, neste capítulo, né, que nós temos que converter a esmola em trabalho. E assim, para ajudar alguém, em vez da gente chegar assim, toma isso, toma aquilo, assim, não, vem cá, tu não quer fazer um serviço, um trabalho, alguma coisa, para ganhar dignamente um pagamento? É isso que tem que ser feito. Né? Em vez de a gente despejar esmola, porque você sabe que hoje em dia a gente não precisa despejar esmola para ninguém. O governo está dando tudo, né? Tem Bolsa Camisinha, Bolsa Família, tem tudo que é bolsa aí, né? Auxílio presídio, todo mundo ganha tudo do governo brasileiro. Tá? Ganham. Então, hoje em dia o nosso papel, tá, é de encaminhar as pessoas para as prefeituras, para os órgãos governamentais, que lá tem, né? Tem médico que não acaba mais agora, né?
Tem médicos, né? Embora a gente não entenda os idiomas, né? Eles não falam português, nem as pessoas falam o idioma deles, né? Mas tudo bem. Tem médicos de monte, tem comida, fome zero, não tem? Tem auxílio isso, auxílio. Então, quer dizer, hoje em dia a gente não precisa mais nem dar esmola. A gente tem que mais encaminhar as pessoas para os órgãos, né, competentes e que eles vão, né, atender as pessoas. Mas, lógico, que nem todas as pessoas chegam lá, né? Tem muitas pessoas que são mais dignas, que não vivem às custas dos outros. Então, essa pessoa digna, que está desempregada, né, que está doente, essa pessoa precisa de auxílio. E essa pessoa não vai lá correr atrás de auxílios governamentais para ganhar voto, né? Não faz isso. Né? As pessoas vão, né, muitas vezes assim, ficam caladas no seu canto. Então nós é que temos que descobrir, né, aquilo que está no Evangelho os infortúnios ocultos, né? As dificuldades ocultas que tem as pessoas, os infortúnios ocultos, está ali no Evangelho aqui. Allan Kardec fala sobre isso. Né? Que a gente tem que ver assim, quem está passando trabalho, passando mal, que normalmente as pessoas honestas e dignas, elas não saem correr a pedir por aí. Né? Elas sofrem caladas. Então nós temos que nos esforçar para ajudar essas pessoas. Né? Então tem muita gente doente, gente, né, muitas vezes assim, temporariamente sem condições, ou tem até aqueles permanentemente, né, sem condições, que a gente tem que ajudar. Né? E, então por isso que agora a gente tem que ajudar e não precisa botar no jornal, na TV, em lugar nenhum, que a gente ajudou. Né? É isso que eles falam sobre a ostentação. O espírito público fala sobre que muitos religiosos não aproveitam o momento, esses momentos aí, aproveitam o público que tem, né, que frequenta suas igrejas, né, e ficam tirando o que pode essas pessoas em matéria de dinheiro, né, e ficam se enriquecendo e ficam vivendo no luxo, né, às custas dos fiéis. E que eles já receberam a sua recompensa, como diz Jesus. Já receberam. Porque olha, cada pessoa sofrida que deu dinheiro para as igrejas, cada pessoa que não teve saneamento básico, cada pessoa que não teve moradia, que passou fome, cada pessoa vai pesar no futuro nesse enganador falso profeta, né, que se chama pastor ou padre ou espírito ou qualquer coisa assim. Né? Qualquer um deles que for enganador, né, que se locupletar com o dinheiro do público, né, e não ajudar efetivamente, né, e pegar para si, né, essa pessoa vai pesar nos séculos futuros para ela. Ela vai enfrentar depois. Então por isso que assim, quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente fica sabendo das consequências, né, dos antecedentes e das consequências, sabe, das nossas vidas. Isso é muito interessante para nós. Que vocês não vão encontrar isso em nenhum lugar do mundo, a não ser dentro do Espiritismo. Não existe guru nenhum lá da Índia que sabe isso aqui que nós sabemos. Né? O pessoal lá da Índia sabe, tem uma noção de vidas, não sei do que lá, mas só isso. Só isso. Né? A doutrina mais avançada aqui na Terra sobre espiritualidade é o Espiritismo. Não tem outra. Não tem outra. Eu desafio qualquer pensador, qualquer filósofo, qualquer um a me mostrar onde existe uma doutrina que tenha o alcance que tem no Espiritismo. Eu desafio qualquer lugar do mundo, nesse planeta pelo menos, né? Os outros planetas eu não vou desafiar porque eu sei que é diferente. Né? Mas vejam só, quando Jesus está lá no templo de Jerusalém e entrou e estavam lá os ricos despejando dinheiro lá, riqueza, no gasofilácio, aí entrou aquela tal de viúva pobre, né? Ele relata ali, é uma senhora bem velhinha, né? Então, os espíritos, no caso do espírito Humberto Campos, conta, né, que aquela senhora tinha viajado quilômetros e quilômetros, né, numa carroça, ela e a netinha dela, para
e lá no templo fazia sua oferta de caridade, que naquela época para o judeu a caridade era feita assim, né, dando doações ao templo ajudar os pobres. Então aquela senhora sonhava, é uma senhora pobre, ela é idosa, e ela sonhava em um dia chegar lá, fazer uma oração, entregar lá 2 moedinhas de 10 centavos cada um. E ela chegou lá, então Jesus comentou, né, que ela tinha sido a que mais tinha dado, né, que ela deu tudo que ela tinha, né, e que os ricos apenas tinham se desfeito do seu supérfluo. Né? Então, quer dizer, não adianta a gente, se a gente tem bastante, a gente dá para os outros, assim, ó, dá por dar. Eu tenho bastante. Quando a gente faz isso, tá? Não vale nada. Não vale nada. Se a gente não dá com o coração as coisas. Então, por isso que ele fala, né, que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É difícil, né? Porque o rico, em geral, né, a pessoa que recebe riqueza, ele fica bobo, ele faz um monte de bobagens, ele se acha o tal, né? Então assim, ó, às vezes a gente é pobre também é bobo, né? A gente é pobre também é bobo, às vezes, se eu ficar rico, eu vou abrir uma creche. Se eu ficar rico, aí assim, eu vou criar um asilo. Mas eu acho que Deus não gosta de velho, porque não me dá dinheiro para mim abrir um asilo. Eu acho que Deus não gosta de criança, porque eu não tenho dinheiro para ajudar as creches. Isso aí quem diz é o espírito Públio. Então, é uma verdade, né? A gente fica esperando ganhar do céu alguma coisa para depois fazer alguma coisa. Mentira! No momento que a gente ganha, a gente enche o bolso e vai para o shopping. E vai para Paris, né? E vai para Nova York, e vai. Assim, ó, as pessoas são assim, isso chama-se egoísmo. Isso é egoísmo. Nosso. Então a gente não pode ficar esperando cair do céu alguma coisa para a gente distribuir para os outros, Está errado. Está errado. A gente tem que começar se a gente tem uma moedinha, tá? A gente tem que começar com a moedinha da gente. Né? Para a gente ganhar crédito junto a Deus, para a gente poder fazer mais coisas. Quem sabe agora, se Deus não nos dá riquezas para a gente distribuir, né? Por que será? Tem vários motivos aí, né? Tem vários motivos. É que nós precisamos viver no pouco, sabe? No salário contado, para a gente valorizar, porque muitas vezes a gente já teve riqueza e não valorizou. Como diz Jesus daqui, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. É porque toda vez que como a gente nasce várias vidas, né, várias vezes, toda vez que a gente recebe grana, assim, tem bastante grana, a gente vive no luxo, a gente vive bem, a gente não olha, nem olha para os outros, né? Pobre assim, acho que dá arrepio na gente, né? Pobre, tinha aquele personagem lá na televisão. Então, por isso que é difícil. Então, por isso que muitas vezes assim, como nós já vivemos muitas vidas, né? Então nós já fomos ricos, muitas vezes já tivemos, principalmente quando o pobre anda de nariz empinado, né? O pobre já foi rico. Todo pobre que sente qualquer coisinha assim, sabe, que não pode ver os bens dos outros, né? Que sonha com os bens dos outros, pode crer que ele já foi rico em outra encarnação. E então assim, tudo são lições. Porque não é a felicidade, não está na quantidade de dinheiro que tem no bolso. Tá? Então, já se ouviu muita bobagem por aí, né? Dizendo que o dinheiro não traz felicidade, mas que ajuda, né? Então, dizem por aí, né? Lógico, as pessoas têm sempre uma saída, né? Tem uma piada a fazer, né? Cada dia tem um piadista novo na cidade, né? Então, existe muita criatividade do ser humano. Mas acontece que nós temos que fazer algo de coração. Então, a viúva que ela colocou as moedinhas lá, e ela e a neta foram
para a carroça que estavam viajando. Né? E naquela noite, isso não está escrito no Evangelho, mas quem conta é o Espírito Humberto Campos. Naquela noite, a senhora essa morreu, desencarnou. E no dia seguinte providenciaram o enterro dela lá em Jerusalém mesmo. E a menina, a moça, né? A mocinha ficou muito chateada, né? Muito chocada, aquela coisa toda, tá? A vozinha dela. E quando ela estava voltando do enterro, que as pessoas estavam na frente lá, os que estavam acompanhando, tomaram a dianteira, nem estavam dando bola mais para ela, e ela estava sozinha, vinha chorando sozinha, cabeça baixa. Um tarado pegou ela pelo pescoço e a estuprou. Então vejam, a Rebeca foi abusada, né, estuprada, e ficou jogada, desmaiada num canto, acordou de manhã, foi até o templo, chegou lá no templo, um soldado no guarda do templo expulsou ela de lá e jogou uma moeda para ela: vai comer, o teu lugar é lá naquela casa colorida, lá no fim da rua, um cabaré, né, um prostíbulo. E ela, coitadinha, não sabia, foi lá, se arrastou até lá, comeu um pedaço de pão com aquela moeda, foi até lá e pediu trabalho. Daí a mulher olhou para ela assim: não, sabe assim, ó, trabalho. Daí ela assim: pois é, eu lavo, eu cozinho, eu faço qualquer coisa, né? Eu preciso de trabalho, né? Porque ela estava sozinha lá, né? Abandonada, e o pessoal da carroça foi embora, deixou ela lá, né? Ela não voltou mais, né? Por aquele motivo. Então ela ficou lá e a mulher, a dona do prostíbulo, deu para ela um emprego de cozinheira, lavadeira, limpadeira. E ela não, como ela não tinha intenção de se prostituir, ela era uma pessoa de condição moral elevada, né? Então, e ela era muito linda. Então ela ficou trabalhando lá no prostíbulo como cozinheira, né, limpadeira, né? Então ela ficou ali trabalhando. E ela, para não ser molestada pelos frequentadores do prostíbulo, que eram notadamente soldados romanos, ela usava um véu no rosto, né? E todo mundo mentia para os soldados que ela tinha sofrido uma queimadura, né? Para que eles não chegassem perto dela. E um belo dia, ela estava lá servindo, né, as cepis, né, as comilanças, e ela ouviu falar, ela antes disso, ela conheceu Jesus Cristo. Ela foi outra vez no templo. Um dia ela ganhou uma moeda lá da dona do prostíbulo, e ela foi no templo também fazer a sua oferenda. Chegou lá, quem estava lá? Jesus Cristo novamente. E Jesus chamou ela assim: Rebeca, preciso falar contigo. Chamou, levou ela, foi com ela, com os apóstolos, para a casa de um amigo, conversou com ela, e assim ela foi várias vezes lá durante algumas semanas conversar com Jesus. E Jesus disse que ela tinha uma missão na terra, sabe, que ela tinha sido estuprada como resgate. Só entende isso quem estuda a doutrina espírita. Muitas vezes a gente fala, as pessoas ficam chocadas, mas as vítimas de estupro, elas atraem, vibratoriamente elas atraem os estupradores. Então, só entende isso quem estuda o espiritismo. Muitas vezes assim, em primeiro momento é chocante. Mas quando a gente estudar a doutrina espírita e compreender que as nossas atitudes podem evitar problemas, muitos problemas, a gente compreende. Agora, quando a gente não estuda a doutrina espírita, aí fica difícil, né? Fica difícil aceitar certas colocações. Então aí Jesus explicou para ela que ela tinha sido
machucada como um resgate. Né? Não explicou detalhe por detalhe, talvez ela tivesse sido também um estuprador em outra encarnação. Então, a partir dali, ela compreendeu a mensagem de Jesus. E numa noite lá que ela ouviu falar que Jesus já tinha sido morto, depois foi crucificado, e ela ouviu falar que os soldados estavam comentando que Jesus tinha ressuscitado, tinha voltado. Os soldados estavam comentando, ela ouviu aquilo, ficou ali parado, mas ele voltou como ele tinha prometido. E ela ficou ali parada, né? Aí um oficial romano pegou e disse assim: ó, tu não vai me servir o vinho, né? Então vem cá. Foi e tirou o véu dela. Mas tu é bem bonitinha, hein? E ela disse: desculpe, correu para a cozinha. E quando ela está lá na cozinha, ele entrou lá, foi na cozinha. Aí a dona do Potifar falou: senhor, por favor, e ela, não, aqui, eu vi ela primeiro, eu tenho direito a essa mulher. Foi. Mas pelo amor de Deus, tem outras mulheres aqui, essa mulher, ela é doente. Não, eu gostei dela, pegou ela assim, ó, no colo, levou para a rua, botou em cima do cavalo e levou para o palácio dele, que ele era um oficial rico. Levou ela embora de lá. Levou ela embora e ficou todo mundo assim, né? Pá, que horror. Mas ele levou ela para a casa dele, colocou ela num quarto, mandou os empregados dele tratar dela, da comida, da banho, da tudo mais, e não molestou ela. Ele tirou ela de lá, porque ele sabia que no momento que tinha tirado o véu dela, os outros colegas dele iriam querê-la. Então, para salvá-la, ele pegou ela, né, aqui e levou para a casa dele e cuidou dela lá, foi, né? Cuidou, apenas respeitou ela o tempo todo. E eles começaram a se gostar. E ali, 9 meses depois, né? Mas eles casaram, né? Casaram bonitinho, né? E depois ele foi transferido para Roma e foi promovido a senador, né? Então, e ela continuou trabalhando com as ideias de Jesus, fazendo caridade, né, e sempre ouvia Jesus falar na mente dela, né, que ela deveria continuar fazendo sempre aquela caridade, sabe, sim, ostentação que ela fazia, né? E mesmo assim, sabe assim, com tudo, olha, os primeiros cristãos, não foi fácil não, hein? As próprias pessoas que ela ajudava delataram ela pro seu Nero, né, imperador Nero. Então, ela também foi por circo, né? Mas interessante sim, né, abreviando a história toda, que já está no final, né, então, o marido dela, o senador, também esteve preso, né, depois saiu, ele foi embora, fugiu de Roma com os filhos, né, e sempre sabendo, viu, que ele conheceu, é uma história muito linda, né, que o Tolstói conta. Quem estava preso naquela ocasião também lá na cela em frente era o senhor Paulo, você deve conhecer, né? Paulo, aquele que caiu do cavalo em Damasco, né? Que o nome dele era Saulo, né? Ele estava lá e consolou o senador esse aí, e explicou para ele uma série de coisas, que a vida continua, e aí ele aprendeu, sabe, com Paulo, enquanto ele estava no presídio, ele aprendeu com Paulo, né, o cristianismo, as ideias de Jesus. Né? Então quer dizer que a morte da Rebeca não foi, né, assim, as mortes em geral, como a gente tem agora nos finais, agora esse fim de semana aí, né? Vejam que a doutrina espírita mostra para a gente que a vida continua. A gente não precisa ir lá para os cemitérios, né, para gastar dinheiro com o cemitério, se preocupar com o cemitério, porque os espíritos não moram no cemitério. Ninguém, quem mora no cemitério são os corpos, que estão lá, os bichos comeram. Né? Que a gente deveria gastar dinheiro procurando ajudar os asilos, ajudar as creches, ajudar as crianças abandonadas, e não botar dinheiro em túmulo, como muitos botam aí.
sabe, o ano inteiro. Lá na nossa família, elas cansaram de me chamar, eu nunca fui, né, para colaborar com o jazigo da família. Eu, não, fora, pode cair tudo, né? Porque não interessa, sabe, assim, para nós, quem é espírita não interessa jazigo, não interessa túmulo, não interessa nada disso, né? Nós temos que separar, sabe, isso é passado. Isso aí é uma outra cultura, né, que é ultrapassada, que já era, né, que se diz, né, já não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, por isso que nós temos que buscar, né, a orientação espírita de que a vida continua, sabe? Então, os espíritos não moram no cemitério. E se nós somos espíritas, se nós simpatizamos com o espiritismo, então vamos adotar as ideias espíritas, né, que é se lembrar do nosso amigo, do nosso parente que mora lá do outro lado, né, que muitas vezes ele nem está no mundo espiritual. Aonde que ele está? Encarnado. Muitas vezes a gente está lá chorando num túmulo, né, perdendo tempo, levando flores que deveria levar para os hospitais, para quem está doente, né? Visitas que a gente deveria fazer para os doentes, precisam de ânimo, né? Nós vamos visitar túmulos caiados por fora e podres por dentro, como dizia Jesus. Então por isso que a gente tem que ter uma atitude, uma postura espírita, né, de deixar isso para trás, né? Deixai aos mortos enterrar os seus mortos, disse Jesus um dia. Entenderam? É isso que nós temos que fazer. A gente tem que seguir a vida fazendo, ajudando quem está de pé, né? Porque os outros, né, já estão noutra dimensão. Muito obrigado, boa tarde.